Bom dia a todos os irmãos, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos numa oração feita por Jabes, registrada em 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10, no tema Uma oração para a vida toda. Verso 9 diz: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dois o dei à luz, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E o texto diz que Deus concedeu o que lhe tinha pedido. Eu conversei ontem sobre orações que nem sempre Deus atende, mas Deus sempre responde. Mas essa oração de Jabes, Deus atendeu. O texto diz que Deus de fato concedeu aquilo que ele tinha pedido. Querido, Jabes já nasce com um estigma sobre si. Ele foi crescendo com um nome que toda criança odiaria ter, cujo significado era aquele que causa dor, porque a sua mãe sofrera muito durante o parto. E esse estigma, por certo, não era bom presságio para o futuro. No entanto, o texto indica que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, foi a pessoa mais respeitada da família. Ou seja, Jabes não permitiu que esse estigma determinasse sua vida. Queridos, como Jabes, não podemos permitir que estigmas que são colocados sobre nós permaneçam como pesos em nossa vida, determinando nossa identidade, comprometendo nosso potencial, nosso avanço, nossas realizações, nosso crescimento, enfim, o nosso futuro. E esse texto revela como podemos reagir aos estigmas que vamos nos dando ou recebendo na vida, na presença de Deus, em oração. Por isso, irmãos, eu convido você a meditar comigo nessa manhã no conteúdo poderoso dessa oração feita por Jabes. Em primeiro lugar, Jabes pediu para ser abençoado. Verso 10 diz: se me abençoares muitíssimo. Veja, os irmãos, que coisa interessante. Aquele que trazia em seu nome o estigma de causador de dor, pede a bênção do Senhor, que, conforme diz Provérbios 10, 22, enriquece e não acrescenta dores. Queridos, precisamos deixar de lado o sentimento de demérito e clamarmos pelas bênçãos de Deus, porque Jesus mereceu por nós. Ele disse: tudo que pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Precisamos entender que, como Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 2, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, pela fé, em oração, nós podemos pedir que essas bênçãos que já não nos foram destinadas nas regiões celestiais em Cristo, ganhem concretude em nossa vida, em nossa existência. Podemos pedir que toda boa dádiva,
todo dom perfeito venham do alto sobre a nossa vida, como diz Tiago. Porque, no certo sentido, irmãos, as bênçãos de Deus já estão disponibilizadas e como um cheque, elas precisam ser sacadas, vamos dizer assim. Por isso, Jesus nos autorizou a pedir. Em Mateus capítulo 7, 7 a 8 diz: pedi, digo, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Amém, queridos? Segundo lugar, Jabes pediu que Deus alargasse suas fronteiras, ampliasse os seus horizontes. Verso 10, ele diz: e meus termos amplificares. Ele está orando. Então vamos entender o seguinte: Josué está distribuindo as terras para as tribos, e Jabes corre os olhos pelas secas e diz: posso ter mais espaço. Eu sei que não nasci só para isso. E como já disse aos irmãos, não há problema numa boa ambição, em se desejar mais, especialmente se você se percebe com um potencial barrado. O problema é desejar mais a qualquer custo e só para si mesmo. Todavia, para quem caminha na terra, fazendo a vontade de Deus, respondendo aos propósitos de Deus, debaixo das promessas de Deus, é legítimo desejar mais para a glória de Deus. Por isso, queridos, não podemos permitir que o conformismo, a resignação, o medo de sair da zona de conforto nos impeçam de desejar e orar por horizontes ampliados. Afinal, Jesus disse que o lugar da luz é no velador e não debaixo do balde. Do contrário, podemos comprometer nosso potencial em Deus, perder as oportunidades e encurtar as nossas fronteiras. Em terceiro lugar, Jabes orou pedindo que a mão de Deus estivesse sempre sobre ele. Verso 10 diz: e a tua mão for comigo. Ou seja, seja comigo a tua mão. Proteja-me com a tua presença. Acho muito interessante que este pedido esteja nesse lugar. Porque bênçãos e fronteiras ampliadas não fazem sentido sem que a mão capacitadora, sustentadora, protetora de Deus esteja sobre a nossa cabeça. Porque com a experiência de Israel aprendemos duas coisas, irmãos: que é possível seguir viagem com a bênção, sem, no entanto, ter a companhia do abençoador. Por isso que Deus falou para Moisés: digam a eles que podem seguir, eu vou mandar anjos escoltando, eu vou dar a terra que emana leite e mel, mas eu não descerei com esse povo. E mais ainda, com Israel a gente aprende que no auge da prosperidade de Israel, essa nação se afastou do abençoador. Por isso, queridos, precisamos cuidar para não idolatrar bênçãos, negligenciando a companhia do abençoador. E especialmente com os nossos horizontes ampliados, nós precisamos da mão de Deus sobre nós. Do contrário, podemos surtar. Sem a mão de Deus sobre a nossa cabeça, as coisas podem subir a nossa cabeça. Você sabe do que eu estou falando? Dificilmente vamos conseguir conciliar êxito, prosperidade, conquista com gratidão, humildade e quebrantamento se a mão de Deus não estiver sobre nós.
É muito perigoso ser mais ilustre que os irmãos, como no caso de Jabes, sem que a mão de Deus esteja sobre a cabeça. Quarto lugar, Jabes pediu livramento do mal, como ensinou Jesus na oração do Pai Nosso. Verso 10 ainda ele diz: e fizeres que do mal não seja aflito. Irmãos, o tempo todo nós temos sido ameaçados pelo mal, pelo malvado e pelo maligno. E num certo sentido, essa é uma luta desigual. Por isso é que Paulo, quando fala dessa luta, lá em Éfeso capítulo 6, ele diz que precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, revestindo-nos de toda a armadura de Deus, porque é uma luta desigual. Nós precisamos de Deus na parada. Sob a bênção de Deus, com horizontes ampliados, caminhando debaixo da mão de Deus, seremos comentados no inferno, irmãos. Por isso que 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando, como um leão, buscando a quem possa tragar. Por isso, queridos, precisamos sempre clamar por livramento da parte de Deus do mal, do malvado e do maligno. Amém, queridos? Vamos orar então nessa hora, desse início de semana. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço que tu nos abençoes durante esse tempo de quarentena, com a tua paz, com o teu consolo, com a tua capacitação, com a tua direção, com a tua comunhão, com o teu livramento do mal, do malvado e do maligno. Deus, que a tua mão de poder esteja sobre nós, e pedimos que tu não permitas que nesse período em que as demandas diminuíram, estejamos acomodados, apáticos, resignados, a ponto de deixar de desejar, de sonhar e de orar por horizontes ampliados. Coloca a tua mão sobre nós, Senhor, porque mais do que a água nós queremos a fonte, mais do que a bênção nós queremos o abençoador. Te oramos assim em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então estufe o peito, levante a cabeça, pise firme, marche confiadamente, caminhe pela fé, na força do Senhor, porque a vitória te pertence em Cristo Jesus. Que Deus abençoe seu dia, sua semana, guardando e protegendo você, sua família, em nome de Jesus. Amém.